Senhor pela palavra que Ele reservou para nós. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Hoje eu dou continuidade aqui ao que o Reinaldo começou pregando, falando na mensagem. E os louvores, né? Ele vem encaixando com a mensagem de hoje. E essa mensagem que eu preparei hoje, pode se assentar, meus amados, daqui a pouco nós já ficamos em pé, amém? O Vanderlei me chamou para estar aqui hoje trazendo a palavra. E essa mensagem que eu preparei hoje, ela veio assim no meu coração, que ela tem que ser uma mensagem que ela tem que ser pregada com bastante frequência. É uma mensagem que ela tem que nos colocar em direção à cruz de Cristo. E muitas vezes você que vai ouvir essa mensagem hoje, pode ser que essa mensagem seja a primeira vez que você está ouvindo. Pode ser que essa mensagem você já deve ter ouvido algumas vezes. Pode ser que essa mensagem você já ouviu dezenas ou centenas de vezes. E Deus me deu essa mensagem nesta noite, que eu coloquei como título: prepare-se, o Rei está voltando. E muitas vezes nós achamos que para acontecer o Apocalipse, e eu acredito que nós já estamos vivendo o Apocalipse, e muitas vezes na nossa cabeça nós entendemos que para o Apocalipse acontecer, tem que o mundo estar em guerra, tem que o mundo estar, como diz a Bíblia, o céu se dobrando, o sol vermelho, e que nós entendemos que nós estamos exatamente vivendo aquilo que está escrito em Apocalipse. Nós vivemos o Apocalipse. A volta de Cristo não tarda para ninguém. Nós temos recentemente o caso da nossa pastora, querida pastora Ana, onde para ela Cristo voltou. E nós muitas vezes nós estamos esperando ver Cristo descendo as nuvens, vendo Cristo arrebatando o teu povo, quando muitas vezes esse tempo, nós o que vivemos nesse tempo, nós não veremos. Por muitas vezes Cristo pode voltar muito antes para nós, e a nossa chance é quando nós ainda estamos respirando. E essa chance é quando nós ainda estamos em pé. Abra a tua Bíblia, meu amado, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17. Nós já vamos ler. Muitas vezes nós enfrentamos com a seguinte pergunta: como que você prova que Deus existe? Como que você prova que Deus existe? Olha, para quem crer, nenhuma prova é suficiente. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Então, se a pessoa não crê em Cristo, ela não crê na palavra, mesmo que você prove da forma, de maneira que você quiser, ela não é suficiente. E para quem crê, não precisa de prova. Essa é uma verdade, nós vivemos pela fé. Esperamos ansiosos a volta de Cristo, desde que Paulo escreveu aos Tessalônios. Mas estamos realmente preparados? Quanto que nos antecederam já se foram, já estão na glória. E quando nós lemos 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, daqui, Manuel, vamos ler junto.
Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Aí eu fui pesquisar, mas falei, o que é esse alarido que fala na Bíblia? Olha o que diz em contexto bíblico. Ele diz assim, geralmente se refere a um grito, clamor ou gritaria alta e forte, frequentemente associada à situação de guerra, sofrimento ou alegria intensa. Pode ser um som de batalha, um lamento de dor ou um grito de celebração. Então, quando esse Cristo, ele voltar novamente nas nuvens, quando ele aparecer novamente nas nuvens, ele virá com um grito de guerra. Todos o verão. E ele voltará com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus se nós estivermos nessa ressurreição. Aí Paulo fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imagine agora, irmão Isaías, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quando Paulo ele escreve aos Tessalônios, ele fala assim, Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalônios, porque quando ele escreve a primeira carta, imagine você recebendo uma mensagem, depois nós que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. Houve um grande alvoroço naquela época, entre aquele povo, e Paulo ele escreve assim, ele escreve no 2 Tessalonicenses, para poder explicar que não era naquela época. Ele escreve assim, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você já parou e pensou, algumas vezes você já parou e pensou da seguinte maneira, você já percebeu que o único povo que ele é oprimido, ele é perseguido, é o povo cristão? Tudo que se refere a Cristo, tudo que se refere a Deus, há uma perseguição, porque nós não vemos em outras religiões sendo perseguida como é o cristianismo. E muitas vezes nós pensamos da seguinte maneira, eu consigo pensar pelo menos assim: se esse povo ele é perseguido por falar do amor de Cristo, se esse povo é perseguido por falar que em Cristo há a salvação, se esse povo é perseguido por falar que Cristo morreu na cruz por nós e que um dia moraremos com Ele, nós estamos no caminho certo. Ninguém vai perseguir se não houver uma riqueza, se não houver uma tratativa, se não houver, sabemos que quando Cristo ofereceu a salvação a toda a humanidade, nós entendemos que é necessário que nós estejamos no caminho. Nós sermos perseguidos por causa de Cristo, nós estamos no caminho correto. Porque se você parar com a mente humana e tentar entender por que a perseguição em cima dos cristãos, que são considerados, nós somos considerados como uma ovelha de Cristo, e o povo cristão ele é massacrado em todos os lugares do mundo, mas você só vê isso em cima do cristianismo, em cima da cruz de Cristo. Porque quem há? Satanás,
que está à nossa volta, ele precisa fazer com que menos pessoas sejam salvas. E hoje o que nós vamos ver aqui, que eu vou estar passando para vocês, eu coloquei como texto base, em Mateus 24. Vivemos dias difíceis, cheios de incerteza e confusão, mas há uma certeza poderosa que enche o coração do cristão de esperança: Jesus voltará. Essa é a promessa do nosso Senhor. Ele voltará para buscar a sua igreja. Mesmo que nós transpassamos desta vida para outra, o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. E nós estaremos hoje, como eu sempre falo, baseado na Bíblia. A minha opinião é muito pouca em relação ao que a Bíblia nos ensina. Então nós devemos olhar hoje para a palavra, nós devemos olhar hoje para a cruz de Cristo. Eu consigo entender hoje, pastora Sônia, que eu já falei isso algumas vezes, que poucas pessoas se interessam por aquilo que Cristo por aquilo que Cristo se oferece, que Ele oferece para o ser humano, que é a nossa salvação nele. Mas os dias estão tão modernos, Isaías, que os dias, eles passam tão rápido, eles estão tão modernos. Quando nós vemos hoje do jeito que está, essa inteligência artificial que chegou agora, ela faz qualquer coisa, muita coisa, imita a voz, faz imagem. O tempo se avançou muito rapidamente, e isso tem feito com que muitas pessoas, ela tem deixado a igreja de lado, ela tem deixado a cruz de Cristo de lado, porque a salvação, para aquele que crê, para nós que estamos aqui, hoje nós estamos reunidos aqui, para quê? Para que possamos, como o Vanderlei falou, aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, subir um degrau a mais, e esse conhecimento é que nos leva à nossa fé. A fé diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então por isso que eu disse que essa palavra, que Jesus voltará e Ele está às portas, ela tem que ser pregada com frequência, porque realmente nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Se nós não vermos Cristo descer as nuvens, nesse corpo corruptível, nós veremos na ressurreição. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo às nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos. Ele não se ajuntará a toda a terra, Ele não se ajuntará a toda a raça humana, Ele não se ajuntará a toda a sua criação. A Bíblia em Mateus 24, 30, 31 diz assim, que Ele se ajuntará os seus escolhidos. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então veja bem, nós temos um planeta Terra, nós temos os continentes separados. Quando Deus juntar o seu povo, Ele ajuntará de toda a terra. Ele não ajuntará somente de Bragança Paulista, Ele não ajuntará somente do Brasil, Ele não ajuntará somente dos Estados Unidos. A Bíblia nos ensina que Ele ajuntará de toda a terra. Olha o que diz Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado. Quem que está falando isso? Deus. Por mim mesmo. Você já viu aquela expressão que fala assim, eu juro por Deus? A Bíblia fala assim, ó, não jureis nem pelo céu nem pela terra.
Mas quando há um Deus que ele não pode jurar além dele, ele é o único. Nesse momento ele fala, Isaías escreve: por mim mesmo eu tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. A palavra de Deus fala, Deus não tornará atrás. Aquilo que saiu da boca dele, não voltará. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele prometeu, isso vai acontecer. Queremos nós crer, queremos nós não crermos. Queremos o mundo dar ouvido aos que estamos falando aqui em cima do púlpito, às pessoas que ainda querem ouvir. Ou não querem dar valor àquilo que tem sido pregado desde os quatro cantos do mundo, que é Cristo, a palavra de salvação, que é a palavra de Deus. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, esse será condenado. Que diante de mim não se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Continuando Isaías de 45, 23. Que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Mesmo que as pessoas hoje não queiram aceitar a Cristo, mesmo que as pessoas hoje não queiram de jeito nenhum a palavra de Deus, chegará um dia, chegará um momento, que quando elas verem que Cristo desceu nas nuvens, que ela arrebatou o seu povo, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E todo joelho, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Isso quer dizer toda a raça humana. Quando verem com os teus olhos quem é Cristo, o rei agora acabou de voltar, o rei apareceu, arrebatou o teu povo, todos verão quem é Cristo. Aqueles que não acreditavam, que nunca poderiam nem ouvir falar em Cristo, seu joelho se dobrará, sua língua confessará. Mas quando Isaías diz isso, ele não diz assim que era para salvação. O homem se lamentará de ter rejeitado a cruz. O homem se lamentará de não ter aceitado a Cristo como seu Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então nós não conhecemos nenhum outro caminho que leve a Jesus a não ser Cristo, que leve ao Pai se não for por Cristo. A segunda vinda de Cristo será visível, poderosa e gloriosa. Ao contrário da primeira vinda, que Jesus nasceu em uma humilde manjedoura, a segunda vinda será com glória e poder. A primeira vinda, quando Jesus nasceu, ele esteve aqui na terra, ele nasceu numa humilde manjedoura. Israel não aceitou Jesus como rei, Jesus como Messias. Ele não foi aceito entre o teu povo. Agora nós vemos Jesus, como eu disse lá no começo, com grito de guerra, entre as nuvens. Jesus não colocará o pé na terra, ele não estará na terra, todo olho verá, em todos os quatro cantos do mundo. Será um evento no mesmo instante, todos o verão, independente de onde estiverem. Em Apocalipse 1:7 está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Não será algo secreto, todo mundo verá e saberá que Jesus é o Senhor. Quando João escreve, lá em Apocalipse,
todo mundo o verá. Os sinais da vinda de Cristo, lá em Mateus 24. Jesus nos alertou sobre os sinais que precederiam os fins dos tempos. Alguns dos sinais. Mateus 24:5 está escrito assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que nós mais vemos hoje são pessoas, falsos profetas, são pessoas que se passam dizendo, eu sou o Cristo, profecias que não passam de mentiras. E o que é lamentável que muitas vezes nós vemos, é que muitas pessoas acreditam, muitas pessoas creem, e deixam muitas vezes o verdadeiro Cristo, a cruz de Cristo de lado, para muitas vezes estar procurando aquilo que não é a nossa salvação, procurando coisas. O homem tem se procurado nesses últimos dias, enriquecimento e poder. O homem tem procurado uma forma de ter poder e riqueza, sem se preocupar com o seu semelhante, sem se preocupar com as pessoas. E quando Cristo nos ofereceu a salvação, Ele ofereceu para todo mundo, independente de classe, independente de cor, independente de classe social, Ele ofereceu a todos. Falsos cristos e falsos profetas, guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6 está escrito assim: vede, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Esses dias nós temos visto na televisão uma guerra que está acontecendo entre Irã e Israel. Estados Unidos interveio e nesse momento ele cessou por um tempo. Mas quando nós ouvimos rumores de guerra e nós achamos que já é o fim, aquilo que eu falei, nós vivemos o Apocalipse, e muitas vezes nós achamos que para viver o Apocalipse o mundo precisa estar todo destruído, quando na verdade a Bíblia fala assim, que nos últimos tempos será como nos dias de Noé. Muitos se casam, se dão em casamento, vivem uma vida normal. Não estaremos em tribulação, não estaremos em perseguição total. Nós estaremos vivendo dias comuns. E Cristo voltará. E Cristo levará o que são seus. Fomes, pestes, terremotos. Mateus 24, 7 e 8. Tudo isso é o princípio de dores. Ainda haverá tempo, que é a fome, as pestes, que ainda haverá guerras, que ainda aumentarão. Como diz lá em Apocalipse, como a mulher grávida, as dores vão aumentando, 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 aumentando. Aí Cristo voltará, quando já esse espaçamento for diminuindo. Cristo está às portas. E nós vivemos esses fins de tempo, achando que ainda está muito longe, mas como eu disse no começo, nós não sabemos 5 minutos daqui em diante, como será a nossa vida. Por isso que lá no começo eu coloquei, você está preparado? Perseguição aos cristãos e esfriamento do amor. Mateus 24, 9 e 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que mais nós vemos nos dias de hoje, Isaías. O amor ao próximo, o amor ao irmão, tem se esfriado de uma maneira tão grande, que são poucos hoje que vivem o amor de Cristo. Poucos. O amor já se esfriou. Estes sinais estão cada vez mais presentes em nossos dias atuais. Jesus virá como ladrão de noite. Lá em Mateus 24, 36 está escrito assim, ó: ninguém sabe o dia e a hora, por isso precisamos estar preparados. Porém daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Imagine uma coisa, pastor Vanderlei, vem uma profecia e fala assim, ó, Jesus voltará amanhã. É certeza que Jesus voltará amanhã. Como será que estaria esse momento, esse local que nós estamos aqui? Como será que estaria agora a procura por Jesus? Como será que estaria agora a procura por Cristo? As igrejas estariam amarrotadas de gente? As pessoas procuram Cristo de maneiras erradas. Quando Cristo nos oferece a salvação, aquilo que nós devemos se preocupar na nossa vida é a salvação. E muitas vezes nós vemos igrejas amarrotadas de pessoas, preocupada porque eu preciso de um carro novo, porque eu preciso de uma casa nova, porque eu preciso que o meu emprego vá bem, porque eu preciso que a minha empresa vá bem. Quando a Bíblia nos ensina que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a principal vinda nossa, a principal trilha é a cruz de Cristo, é a nossa salvação. O bem mais precioso que um homem pode ter é a salvação em Cristo. Esses dias nós vimos aí que morreu até, acho que foi um bilionário, não sei se é da Arábia, uma coisa assim, jogando polo de cavalo. Muito dinheiro, não tem onde pôr dinheiro. Uma simples abelha que ele engoliu. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele morreu. Se você vê o velório daquele homem, ele tinha muitos bens, muitos dinheiro. Mas quando você já viu, quando você vai no velório de uma pessoa, quando você enxerga, quando você vê ali, num caixão, só está o corpo. Porque o homem esquece que da forma que ele nasce, é a forma que ele retorna. E o pó volta à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Não leva mais nada. Pode o homem ser dono do mundo. Pode o homem ter o dinheiro que ele quiser. Isso é durante quando ele viver. Mas a partir do momento que ele partir dessa terra, a única coisa que vai é o pó voltar à terra. Nada daquilo que ele conquistou nesse mundo vai voltar com ele. Primeira Tessalonicenses 5:2 está escrito assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. A volta de Cristo será repentina. Quem estiver dormindo espiritualmente será pego de surpresa. Quando nós vamos hoje, se você fizer um levantamento, você pega por volta de 60%, 70% da população, ela é cristã, ou ela se diz cristã. Alguns se dizem serem de outras religiões, mas a maioria, pelo menos se você perguntar, ela fala que ela crê em Deus, ela crê em Cristo, ela é cristã. Como nos preparar? Vigilância e santidade. Mateus 24:42 está escrito assim: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Foi aquilo que eu disse agora há pouco. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, e se nós soubéssemos o dia que Cristo, por isso que quando Deus fala que unicamente é o Pai que sabe aquele dia, ninguém sabe. É quando Deus falar, agora chegou a hora, os anjos estarão comigo, Jesus estará, descerá em grande glória, mas esse dia, ninguém pode prever. Eu vi algumas pessoas até fazendo matemática bíblica, para descobrir esse dia, e esse dia já passou, muitos anos atrás. Quantos profetas no passado já previu que Jesus voltaria em 1942 e aí em diante? Mas é tolice do homem. O homem é tolo em tentar
acertar ou tentar adivinhar que dia que Cristo voltará. Porque o próprio Jesus falou assim, ó, ninguém sabe esse dia, ninguém sabe essa hora, se não for o Pai. Ter azeite nas lâmpadas, uma vida cheia do Espírito Santo. E muitas vezes nós achamos que, olha, eu ter a vida cheia do Espírito Santo, desculpe algumas igrejas que fazem isso, mas é eu ter o reteté, é eu pular nas cadeiras, virar de ponta cabeça. Quando na verdade, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito com ele é o que diz paz, longanimidade, domínio próprio. O homem cheio do Espírito Santo, ele sabe se dominar. Ou seja, o fruto do Espírito. Amar e obedecer a palavra. João 14, 23 está escrito assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Porque nós dizemos que amamos a Cristo, mas não conseguimos guardar aquilo que Ele ordenou. Eu disse agora há pouco, muitas pessoas se desviaram. Quantas pessoas nós conhecemos que não está mais na igreja? Mas se você perguntar, ela vai falar, eu amo a Cristo. Mas se nós não conseguimos guardar a palavra, como que eu vou amar a Cristo? Isso não é o presbítero Davi que está dizendo. É a palavra do Senhor que está dizendo. Evangelizar até que Ele venha. Mateus 24, 14. Se este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O destino eterno será decidido. Na volta de Cristo haverá separação, ovelhas e bodes, salvos e perdidos. Mateus 25, 31 a 34 está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Apocalipse 20, 12 a 15. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aquilo que eu estava dizendo, meu querido, o que mais nós temos que nos preocupar nos dias de hoje, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque naquele dia, como diz a palavra, vindes bendito do meu Pai, para aqueles que estão à direita. E nós queremos estar nesse dia junto com Ele. E foram os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, e esta é a segunda morte. O que nós vemos na nossa vida hoje, o que nós passamos aqui na terra, nesse curto período de tempo que nós temos com Cristo, é a nossa primeira morte. Assim que chegar a nossa vez, assim que chegar aquele momento de enfrentarmos a morte, será a nossa primeira morte. Mas haverá um tempo, quando formos julgados por Cristo, segundo as nossas obras, haverá agora um segundo julgamento. Aqueles que é de Cristo, com Cristo. Aqueles que não é de Cristo, apartados,
será lançado no lago de fogo, como diz a Bíblia em Apocalipse, junto com o diabo e seus anjos. A pergunta: você está preparado? A volta de Jesus é certa. Ele prometeu e vai cumprir, como nós já lemos um pouco acima. João 14:3 está escrito assim: e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarás vós também. Esse quem está dizendo é Cristo. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estará vós também. Você consegue imaginar como que será naquele grande dia? Como eu disse no começo, a nossa vida é um simples sopro. Esses dias até a pastora comentou, acho que foi no domingo, aquele caso que, acho que a maioria já sabe disso, que as pessoas foram fazer um passeio de balão, e aquele balão pegou fogo. Alguns se salvaram, mas alguns não conseguiram. Será que aquelas pessoas levantaram de manhã? Havia inclusive entre eles um casal que havia acabado de se casar, estava em lua de mel. Será que as pessoas conseguiam acordar naquele dia de manhã e falavam: olha, eu vou pagar R$500 para mim fazer um passeio, e de lá nunca mais eu vou ver esse mundo? As pessoas não sabem. Se nós soubéssemos, foi aquilo que eu disse aqui há pouco atrás, nós estaríamos a todo tempo vigiando, como Jesus disse que ele virá à noite como ladrão. Porque a Bíblia diz assim, que se você souber que um ladrão vai entrar na tua casa, você fica à espreita, esperando aquele momento que ele vai entrar para surpreender. Mas nós não somos assim. E com relação à palavra de Deus, com relação a Cristo, nesses dias de hoje, nos nossos dias atuais, nós não conseguimos ser assim. Nós não conseguimos vigiar a nossa vida. E a Bíblia fala: vigiai, porque não sabeis. Porque se nós soubéssemos, nós vigiaríamos. Não é hora de brincar com a fé, é hora de se posicionar. Cristo vem para buscar os seus escolhidos. Ele vem para aqueles que são salvos. Ele virá buscar o teu povo, aqueles que são salvos em Cristo. O que é a salvação em Cristo? A salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista do homem. É uma dádiva de Deus e não uma conquista do homem. O homem não consegue conquistar a salvação. Deus dá a salvação, mas é preciso que nós, através da nossa fé, chegamos a Cristo. Nós precisamos crer que Cristo existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos crer que Cristo existe. Foi como eu li lá no começo: para aquele que tem fé, não precisa provar nada. Porque a Bíblia diz assim que somente a fé pode agradar a Deus. Só quem tem fé. E muitas vezes nós vivemos até mesmo sem fé. Nós temos que crer que Cristo morreu na cruz por nós e que a salvação está em Cristo. Não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos entregar a nossa vida de qualquer maneira. O tempo vai passar muito rápido. E quando esse dia chegar, quando nós enfrentarmos a morte, que possamos passar dessa, mas para a eternidade com Cristo, para vermos o que Ele prometeu para nós. A salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas obras, mas um presente que recebemos por causa da graça. Não conquistamos a salvação pelo nosso esforço, nós recebemos-a pela fé. João 3,16 é um versículo que a maioria, todo mundo até conhece, né? A salvação é grande pela sua
procedência, porque Deus amou. A salvação é grande pela sua amplitude, porque Deus amou o mundo. Ele não amou somente umas pessoas, Ele não amou somente alguns, fazendo separação, acepção de pessoas. Como eu disse lá no começo, para Deus não importa onde você vive, para Deus não importa onde você nasceu. Deus amou o mundo. A salvação é grande pela sua intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é uma maneira que muitas vezes nós não conseguimos entender. Que maneira é essa que Deus amou o mundo? O escritor de falar de tal maneira é muito grande. O amor pela sua criação. Deus amou, nos amou. A salvação é grande pela sua intensidade. A salvação é grande pela sua dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A salvação é grande pela sua oportunidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é somente para alguns que nele crê, não são para poucos que nele crê, Isaías. É para todos, é para todo aquele que nele crê. O amor de Deus foi demonstrado na cruz. A salvação é grande pela sua oportunidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A salvação não é recebida como fruto do merecimento, mas como resultado da graça mediante a fé. A salvação não é dada àqueles que se julgam santos, nem àqueles que praticam as boas obras com o propósito de alcançarem o favor de Deus. A salvação é oferecida gratuitamente para aqueles que creem em Cristo. A salvação é grande pela sua libertação, para todo aquele que nele crê, não pereça. Então nós sabemos que todo aquele que nele crê, não perecerá. A salvação é grande pela sua oferta, para que ele tenha a vida eterna. Se coloque em pé, meu amado, já estou terminando. Você está pronto para encontrar com o Senhor? Se Jesus voltasse hoje, onde você passaria a eternidade? Tem um hino aqui que eu lembro que minha mãe ela falou para mim que ela se converteu a Cristo quando ela ouviu esse hino. E ele fala assim, acho que a maioria, quem conhece o cantor cristão, quem conhece a harpa cristã, o inário, ele sabe desse hino. Ele fala assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual serás no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Realmente esse hino ele é muito profundo, porque ele impacta diretamente em nossos corações, ele impacta no fundo da alma, Isaías. Meu amigo, hoje tu tens
a escolha. Que bom se a humanidade, pastor Vanderlei, conseguisse entender que a escolha hoje mais correta para a sua vida é aos pés da cruz. Que bom seria se todo mundo entendesse, mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que o príncipe desse mundo cegou. A palavra chega até as pessoas, mas elas não conseguem compreender. A palavra chega até as pessoas, elas não conseguem entender. Tudo tem sido na vida do ser humano, tudo tem sido na vida do homem. Desvio, tudo tem sido para desviar da verdade. Se o homem soubesse o que espera depois da sua vida, após findar a tua vida, o homem correria aos pés da cruz. Bendito é o homem que aceita Cristo sem ver, sem conhecer. Ele aceita pela fé, ele aceita porque ele crê. E são esses que Cristo preparou o lugar. São para esses que Cristo está falando: vinde benditos do meu Pai naquele grande dia. São para esses que Cristo está direcionando. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Não é porque a pessoa muitas vezes, ela simplesmente por falar que, olha, eu creio na cruz, eu creio em Cristo, eu creio em Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos aceitar que Cristo, primeiramente Cristo nos aceitou. Mas por um outro lado nós precisamos entender que caminhar com Cristo, que ir à direção da cruz, é nós que temos que fazer, é nós que temos que caminhar. Volte-se para Deus hoje, arrependa-se, viva em santidade, mantenha sua lâmpada acesa, o rei está voltando. Lá em Apocalipse 22:20, pastora, para terminar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, meu amado? Que nesta noite esta palavra ela possa morar nos nossos corações. É uma palavra que nós precisamos refletir, é uma palavra que muitas vezes nós precisamos entender. O homem precisa entender que Cristo é o único caminho, que Cristo é a salvação para nós. Se o homem conseguisse entender, essas igrejas estariam lotadas. Agradeça a Deus, porque ainda nós estamos no caminho. E nós precisamos entender que a salvação está no final de uma vida. Esses dias eu vi um pastor falando assim, perguntaram para ele: aonde fica o inferno? E ele respondeu: fica no fim de uma vida sem Cristo. Aonde fica o céu? No fim de uma vida com Cristo. Então nesta noite, meu querido, que Deus nos abençoe. Chamar a irmã Patrícia aqui, nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos levantar um clamor. E que nesta noite, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de falar do amor de Cristo, de falar que Ele é o único caminho, que Ele é a nossa salvação. E para você, meu amado, para você também que nos assiste, se tem alguma dúvida que esse caminho é Cristo, não tenha, porque Cristo, Ele é a nossa salvação. Amém?